Chegou a hora de ouvir as dicas preciosas que a Bia traz para os nossos concurseiros na madrugada. E o quadro de hoje é especialmente para aqueles que vão fazer a prova da OAB. Oi, gente, eu sou Beatriz Pestana e eu tô aqui hoje com o professor Pedro Barreto, advogado, com formação em coaching e um dos maiores especialistas na OAB. Bem-vindo ao Fala Madrugada. Prazer estar com você, Beatriz. Prazer, galera concurseira da madrugada. Uma honra estar aqui com vocês. Você pode explicar para o pessoal de casa como funciona o exame da OAB e como ele é dividido? Claro. O exame ele é estruturado em 2 momentos. Para você conseguir vencer o exame e ter o direito de postular sua inscrição na ordem, parênteses, tá bem, preliminar. Passar no exame de ordem não quer dizer que a pessoa vira advogado. Não vira. Você passar no exame de ordem é cumprir um dos requisitos para que o seu pedido de inscrição seja deferido. Você, quando faz o pedido de inscrição, você tem que provar uma série de requisitos do artigo 8º do Estatuto. Passar no exame de ordem não significa ser advogado, você é apenas um bacharel aliviado. Passar no exame de ordem. Se, por exemplo, alguém suscitar sua inidoneidade moral pregressa, como bacharelanda, muita besteirinha que você fez na vida universitária, seu pedido de inscrição cai em exigência, ele pode ser barrado se o conselho entender que você não tem comprometimento moral, perfil moral para ser advogado. Passar no exame de ordem não significa ser advogado, significa cumprir mais um dos requisitos que são exigíveis para que o seu pedido de inscrição nos quadros da ordem seja deferido. Uma pessoa que não tem moral idônea não pode ser membro da advocacia, que é extremamente formalista, pomposa, rigorosa. O exame de ordem é dividido em 2 etapas. Na primeira delas, você se submete a uma prova que te propõe 80 quesitos objetivos, com perguntas objetivas que tem 4 possibilidades de resposta, só uma é correta. São 80 questões em que você é obrigado a vencer 40 dessas 80, obter 50% de êxito. Se assim for, você vai para a segunda etapa. Nessa primeira etapa, você é desafiado em 17 disciplinas, em que você, nessas 17 disciplinas, tem uma distribuição de questões proporcional ao tamanho dessas disciplinas, e você precisa acertar 40 questões, ou seja, 50% de nota de corte. Vai para a segunda etapa, onde você faz uma prova numa área de concentração específica, uma de 7, tributário, que é a matéria que eu conduzo a preparação no Brasil inteiro, constitucional, administrativo, civil, processo civil, trabalho e processo de trabalho, empresarial. Nesse exame, na segunda etapa, você se submete a uma prova que vale 10 pontos, uma questão técnica para redigir uma peça profissional, solucionando um problema fático, como se fosse na vida real. Então é a peça profissional, a elaboração da peça, é a QPP, questão prático profissional, que vale 5 pontos, e 4 perguntas que valem 1 ponto e 25. Então você tem 4 perguntas discursivas e um problema prático para você resolver redigindo uma peça profissional, que pode ser uma petição inicial, uma defesa do réu, ou um recurso, como regra, num giro dessas 3 bases de peças processuais. Você precisa fazer 6 pontos dentre os 10 que estão em disputa, né? E não pode errar a peça. Se você redigir uma peça errada, você é eliminado sumariamente da segunda etapa e por logo do certame. Para ser aprovado, tem que passar na primeira etapa e passar na segunda etapa. Na sua opinião, quais são os principais tópicos que o candidato deve focar nessa primeira fase, já que são 80 questões de múltipla escolha de diversas matérias? Bom, na verdade, a prova é uma prova muito técnica. A prova é uma prova que não é feita para candidatos serem aprovados. A prova é feita para estrategistas serem aprovados. O que a gente trabalha hoje, e eu uso muito a linha do coaching nessa preparação, é que para um candidato conseguir aprovação, não é focar tópicos. Ele tem que ter uma estratégia de preparação, como todo concurseiro. A galera que é concurseira da madrugada, com certeza sabe o que eu estou falando. Então, o candidato ele tem que ter uma linha estratégica que propicie a ele, dentro das regras do edital, conseguir os 40 pontos. Hoje, para um cara passar na primeira fase do exame de ordem, ele não tem que ser especialista nessa ou naquela matéria, saber todas as matérias, até porque isso é impossível. O que ele tem que ter é uma estratégia capaz de garantir a ele 40 pontos. Por quê? O edital do exame de ordem ele tem uma brecha, que a maioria dos concursos não permite. O edital permite que você vá para a segunda fase fazendo 40 pontos independente da matéria. Um candidato que, por exemplo, zerar, deixar em branco toda a prova de civil e processo civil, penal e processo penal, trabalho e processo de trabalho, ele consegue ir para a segunda fase se ele gabaritar as outras questões. Então, ele precisa fazer 40 pontos no todo. É diferente de uma prova da AGU, da PFN, PGR, que você tem que ter uma nota mínima em cada bloco de disciplina. Você não pode zerar nenhuma disciplina. Então, o exame da ordem ele tem uma brecha. E dentro dessa brecha que a gente desenvolve uma estratégia. Como é que eu preparo os meus alunos? E por isso, nosso índice de aprovação baixa em torno de 90% sempre nas minhas turmas. A turma do coaching exame de ordem, que hoje é a minha pepita, é a minha joia, o meu diamante. Primeira turma eu lancei em janeiro, na preparação para o 10º exame, eu tive 460 alunos
Eu tive 85% de aprovados, né? Uma turma só online, coaching, exame de ordem. Qual é o segredo? Eu pego esses alunos e eu mostro para eles o seguinte: a aprovação passa por 2 pontos. 2 pontos. O que eu chamo de base P e base B. P de preparo, B de blindagem. Preparo emocional e blindagem acadêmica. E você que vai fazer concurso público, já aprovado no exame de ordem, escuta com carinho isso, que isso serve para você também. Preparo emocional e blindagem acadêmica. O cara tem que aprender a se blindar academicamente. Como estudar para fazer 40 pontos. Mas não basta ele apenas estudar da maneira certa se ele não tiver o controle emocional no dia a dia para ter bom rendimento no estudo e na hora da prova. Então é a base P mais a base B, o preparo emocional e a blindagem acadêmica. O preparo emocional influi diretamente na blindagem acadêmica. Aprender a controlar as emoções, controlar os sentimentos, lidar com as adversidades é imprescindível. Eu ensino algumas técnicas de coaching, de psicologia, de educação emocional para que esses meninos se preparem para, durante o treinamento, consigam ter bom rendimento. O preparo emocional interfere na forma como você rende o seu estudo, que vai te dar a aprovação. Só ter preparo emocional não acerta as 40 questões, mas não ter preparo emocional não capacita para qualificar, para acertar as 40 questões. Como estudar? Eu desenvolvo o estudo em 3 ações decisivas. O PED, que é o Plano de Estudo Dirigido. SA, sala de aula, que pode ser virtual ou presencial. Você escutar especialistas, não perder tempo lendo qualquer coisa, lendo tópicos que não caem em prova, então a sala de aula. E para a hora da prova, nas questões que você não sabe, o chute técnico, que é uma maneira inteligente de você se comportar por estratégia para saber chutar as questões que você não sabe, combatendo as técnicas de indução a erro. Eu ensino aos alunos que dentro do plano de estudo dirigido, eles devem focar em 7 matérias. 7 são as disciplinas que a gente trabalha hoje. Por quê? É impossível você estudar em 3, 4 meses as 18 matérias, as 17 matérias. Então a gente pega as menores matérias e que dão mais pontos, e a gente aprofunda nelas. A gente concentra 75%, 80% do nosso tempo de estudo nas menores matérias que juntas asseguram 40 pontos. O grande segredo do plano de estudo, já que o edital permite que você passe fazendo 40 pontos, independente de em qual disciplina, eu não vou mandar um aluno meu estudar na primeira fase civil em casa. Direito civil é uma matéria gigantesca, o Código Civil tem mais de 2.000 artigos, são 8 matérias dentro de uma. O cara tem um livro de parte geral, um de obrigações, um de contratos, não dá tempo. Ah, professor, eu amo civil, beleza, passa no exame de ordem, depois você faz uma pós-graduação em Direito Civil. Então o segredo está em você equilibrar a seguinte equação: eu tenho muita matéria para ler e pouco tempo para estudar. Como equilibrar esse desafio? Muita coisa para ler, pouco tempo do meu dia para me dedicar à leitura. Então a gente faz essa equação de que maneira? A gente pega as menores disciplinas, e nessas menores disciplinas a gente concentra o tempo de leitura nas menores disciplinas que dão os pontos que você precisa. Então eu concentro o estudo dos meus alunos em 7 disciplinas. Ética e Estatuto, que dão 10 pontos. Direito Constitucional 7, 17. Direito Administrativo 6, 23. Direito Tributário, que é a menor matéria do exame, pequenininha, 4, 27. Direito Empresarial 5, 32. Direitos Humanos, que dão 2 a 3 pontos, 35. E Direito do Consumidor. Então a gente fecha ali: tributário, constitucional, administrativo, ética, humanos, consumidor, empresarial e filosofia do direito. Então a gente chega a um estudo que foca 40 pontos nessas matérias. O aluno que foca poucas matérias e consegue verticalizar nelas e fechar nelas, ele constrói a aprovação dos 40 pontos. Para as possíveis falhas dele aqui, a gente desenvolve um treinamento mais focado em revisões de pontos importantes nas matérias maiores. E com isso a gente permite esse candidato ter um estudo focado, uma estratégia, um plano de estudo dirigido. E a gente verticaliza nessas 7 matérias menores para que ele consiga, nessas matérias menores, construir a base dos 40 pontos. Eu não posso pegar um candidato e mandar o cara em 3 meses estudar penal e processo penal. Isso é maluquice, isso é maluquice.